Olá, boa tarde, tudo bem com os senhores e as senhoras? Espero que sim. Para quem vai assistir depois, bom dia, boa noite. Espero que este vídeo encontre todos e todas gozando de perfeita paz e saúde. Eu vim trazer esse vídeo já adiantando que em cima do que eu vou falar neste vídeo, eu fiz pesquisas. Acredito que os senhores e as senhoras sabem que eu sou estudante de teologia, não sou teólogo, eu ainda sou teologando, sou um estudante de teologia. Então nós temos acessos a algumas coisas, a algumas informações, a alguns dados, já que a gente está ali dentro inserido, sobre religiões, não somente a cristã, mas como todas as outras. E o que eu quero passar para os senhores é sobre algo que está acontecendo aí na internet há praticamente, acho que já fez uma semana, né, sobre um episódio muito triste mesmo, que aconteceu lá no Paraná, em São José dos Pinhais, no Paraná, região ali Curitiba, onde pai e filho foram exterminados por uma pessoa. Quero deixar aqui de antemão que eu não compactuo com crime, eu não compactuo com o uso e a liberdade de usar armas. Eu não compactuo que o crime, o extermínio da vida de uma pessoa, exista motivo. Não existe motivo algum para ninguém tirar a vida de ninguém, né? Existem meios legais, vias judiciais para se resolver vários problemas, todos os problemas inclusive. Então, o exterminar a vida daquele senhor e do seu filho, eu não concordo, eu não aceito, e para mim essa pessoa que cometeu tal precisa ser punido com os rigores da lei. Porém, eu quero dizer aqui sobre intolerância religiosa, porque parece que querendo formar um exército na internet de defensores de uma instituição que esquecem que durante um século, e quando eu digo um século, a gente fala um século, parece que voa muito rápido, mas são 100 anos de uma instituição que praticou intolerância religiosa e pratica até o dia de hoje, porque ela não mudou, quando ela se referia às outras igrejas cristãs como seitas, quando pessoas da Assembleia de Deus, por exemplo, diziam que tinham alcançado curas, milagres e maravilhas na igreja deles, essa igreja centenária dizia que era a obra do diabo que tinha feito ali. Não se permitia casamento de pessoas cristãs com pessoas dessa denominação centenária, né? Isso é um tipo de intolerância. Por quê? Porque assim, a outra pessoa está numa outra igreja e ela crê num Jesus diferente. Então eu estou me colocando acima da pessoa que frequenta a outra igreja. A sua igreja, ela está abaixo da minha, né? Nós ouvíamos, por exemplo, que nas igrejas os pastores eram ladrões. Aí eu pergunto, essa instituição centenária tem como provar que todos os pastores eram ladrões? Que pastores roubam o dízimo e pedem dízimo, sendo que pastor não pede dízimo? É colocado na doutrina da igreja sobre a devolução dos dízimos e das ofertas? Então, a gente tem que começar a olhar por esse prisma, né? Com que autonomia, com que autoridade essa instituição centenária vem querer agora chamar para si intolerância religiosa, sendo que ela comete intolerância religiosa todos os dias, inclusive com os membros dela. Porque eu estava conferindo agora nas pesquisas, numa pesquisa que eu estava fazendo rápido, você sabia que você criticar a doutrina, você criticar a fala de um pregador, de uma pregação, não levando para o campo pessoal, mas levando para o campo das ideias, não é crime? Mas você sabia que você
excluir uma pessoa do meio religioso em que ela frequenta e todo mundo ficar sabendo por que ela foi excluída, isso é crime? E o que nós vemos? Por exemplo, o que nós vemos? Nós vemos pessoas até o dia de hoje sendo tiradas suas liberdades. Ali no passado, não muito distante, pessoas que tiravam as pontas do cabelo eram tiradas a liberdade e sentado num banquinho que chamava Banco da Misericórdia. Pessoas que morriam afogado num rio, numa praia, e não tinham direito ao serviço de funeral porque não sabia por que estava ali naquele momento. Isso porventura não é uma intolerância? Isso porventura não é uma discriminação? Então eu já começo deixando a reflexão para vocês. Intolerância religiosa. Será que eu criticar a fala de um religioso que está pregando e a doutrina daquela instituição religiosa é crime? Não, não é crime. Muito me espanta pessoas virem até a internet, como eu tenho visto, e colocado que falar sobre pregações, sobre doutrinas, sobre ensinamentos é crime. Eu só queria saber esse crime está baseado em quê? Em quê? Se eu escutar uma pregação e eu não concordar com aquela pregação, e eu criticar aquela pregação, não levando para o campo pessoal do pregador, mas levar para a pregação. Olha, essa pregação tá assim, só que aqui diz assim, 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 assim. Aonde está o crime? Aonde está a ofensa? Aí é que entra a manipulação religiosa. Você não pode questionar porque é o Espírito Santo que falou, e uma vez que o Espírito Santo revelou e falou, não se pode questionar e não se pode revelar. Ou seja, você ata as mãos e os pés da pessoa espiritualmente falando para que ela não tenha consciência de raciocinar por ela própria. A doutrina do medo. E isso é crime. Entra até como alienação. Então, falando de intolerância religiosa, sobre, infelizmente, o acontecido lá de São José dos Pinhais, em Curitiba, mais uma vez, inclusive minha solidariedade à família, né? Mas a pessoa em si, que já se apresentou, que deveria estar presa, mas ela se apresentou, ela disse ser também evangélica. Ou seja, é uma intolerância religiosa de evangélico com evangélico? Ah, mas ele falou isso para se safar da justiça. Se ele provar que ele é evangélico matando evangélico, então é intolerância religiosa? Não estou entendendo. Agora eu vou começar a fazer perguntas, e só são perguntas, tá? Por exemplo, seria intolerância religiosa, semana que se passou também, uma moça ter a sua vida ceifada por arma branca, né, com vários golpes, pelo noivo que não aceitou o não dela? Parece que aqueles defensores dessa instituição centenária não se ateve muito a esse crime, que na verdade entra como feminicídio. E nós nunca tivemos um número tão grande de feminicídio como nós estamos tendo de 2, 3 anos para cá. Isso é uma intolerância. Sabe por que é uma intolerância? Porque a mulher ela não tem direito à opinião, a mulher não tem direito a dizer sim ou não, a mulher não pode ter autonomia, a mulher não pode decidir sobre o corpo dela, a mulher não pode simplesmente abrir a boca para opinar em nada. E isso nós vemos nessa instituição centenária. E aí vai lá, mas se ele fez isso é porque ele não era convertido de verdade. É? Interessante. Mas é um feminicídio, né? É uma intolerância. Ele não suportou a opinião da moça. E ele era crente da mesma igreja que ela. Vamos voltar talvez há um ano e meio atrás.
Quando lá no Mato Grosso, o pai tira a vida do filho na nuca, porque o filho queria sair de casa porque já não aguentava mais a opressão do pai, e não vi críticos dessa instituição centenária falar muita coisa. Não seria uma intolerância? O rapaz maior de idade, trabalhador, noivo, simplesmente não queria ficar sofrendo mais nas mãos do pai, que durante o dia batia e agredia, à noite colocava um terno, ia para a igreja e estava tudo certo. Isso não é uma intolerância? Não é um grau de intolerância? O que dizer de pessoas que são homossexuais e que quando são descobertas, entre aspas, ou que se tem, por exemplo, uma certa dúvida, expectativa, se aquela pessoa é homossexual ou não dentro dessa instituição, começam essas piadas, as risadas, os ataques de cima do púlpito. Isso não seria uma intolerância? Vamos voltar para o caso lá em Paraná, da Vani, irmãzinha Vani com o filhinho dela de 9 anos. Também a golpes de armas brancas morreu pela mão do mesmo que frequentava a igreja dela. A desculpa foi que ele estava drogado. Não foi feminicídio? Até que nós sabemos, ele tinha ciúmes excessivo dela. Ou seja, mais uma vez a mulher, né? Não seria crime juntar 20, 30 anciães e levar uma pessoa lá sozinha, sem defesa, sem ter direito de filmar, de gravar, de nada, e começarem a acusar de várias coisas e retirar a liberdade, e dali fica por isso mesmo? Isso não seria um tipo de intolerância ou crime? Eu não vejo ninguém falar sobre essas coisas. Temos uma semana certinha, mais ou menos 8, 9 dias hoje. Um ancião, 91 anos de idade, 50 anos de ordenação. Então, praticamente na instituição, ele estava uns 70, 73 anos só na instituição. Ele devotou a vida dele à instituição, o ministério dele à instituição. E logo no final da vida, fizeram ele passar uma vergonha, retirando dele a autonomia da região que ele era o regional. E começaram a colocar outros para atender no lugar dele. E aí, ele aparece falecido no seu leito. Todas essas coisas e perseguições contra a pessoa que está ali, na mesma instituição, porventura não seria crime e não seria uma intolerância, porque talvez ele não cedia aos pensamentos dos outros que estava mais para cá na Zona Leste, mais ali perto do metrô Bresser? A gente não vê ninguém falar sobre isso. A gente não vê ninguém falar sobre isso. A gente não vê, por exemplo, falar dos casos que essa instituição centenária perdeu já na justiça, processando as pessoas e perdendo porque o juiz que vai ali ler e entender o que está acontecendo, no entendimento dele, ele não vê intolerância, ele não vê crime. Mas a instituição vai processar as pessoas por crimes, por tantas coisas. Quer dizer, eu posso falar que a tua igreja é uma seita, mas se você falar que a minha igreja é uma seita, vou te pôr um processo nas costas. Isso é intolerância, gente. Vamos sair pela rua. Igual eu vi, chama vereador, chama deputado, chama não sei quem. Eu fico meio preocupado porque uma dessas pessoas que está aí alegando intolerância e fazendo vídeo com lágrimas de crocodilo, há um tempo atrás, não muito distante também esse tempo, fez uma live de quase 2 horas com uma pessoa dizendo que ele estava sendo criticado, atacado e inclusive sendo ameaçado, os senhores entendem muito bem o que eu quero dizer aqui, e ele estava preocupado. Só que parece-me, eu não sei, estou supondo aqui, não estou
afirmando, estou supondo e perguntando. Será que essa pessoa já está de conchave e ligação com essa pessoa que ameaçava ele, que ele contou? As coisas que contou que tinha num grupo por aí, que tinha até gente do ministério dessa instituição envolvida nesse grupo? Ah, quer ver intolerância? Essa mesma pessoa, quando ainda já na congregação, passava na casa de uma pessoa que era de religião de matriz africana, lá onde ele morava, e ajoelhava, batia na porta e dizendo que estava expulsando o diabo. Foi numa cachoeira e começou a cantar o hino Forte Rocha e quebrar todas aquelas coisas de oferenda que ele viu lá, porque aquilo ali era a destruição do diabo. Isso chama-se como na terra de vocês? Isso ele contando com a boca dele ao vivo e a cores. Qual é o nome que vocês dão para isso? Na minha terra tem um nome: intolerância. Para os senhores terem uma ideia, eu estava fazendo um levantamento rápido, tá? Porque se for fazer minucioso, o vídeo vai ficar muito longo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2024 e agora até 2025, líderes de 511 terreiros de religião de matriz africana mostrou que 76% sofreram algum tipo de violência nos últimos anos, como ameaças, depredação, destruição e invasões e até mesmo ataque físico. Registros de intolerância religiosa soma-se 2.472, contando com denúncias e contando também sobre a violência ou discriminação religiosa. Isso eu estou falando de religiões de matrizes africanas e geralmente esses crimes, quase que 98% cometidos por evangélicos, crentes na visão popular e como o povo popularmente chama os evangélicos de crentes. Entendeu? E aí eu fui fazer uma pesquisa. Quanto de intolerância esse povo evangélico, cristão, independente de igreja, está sofrendo no Brasil? Eu fiquei assustado. Porque em 2024, ano passado, foram 88 denúncias particulares, individuais. Casos aqui e ali. 88 denúncias para 2.412 denúncias e 511 terreiros invadidos e depredados. Não existe nenhuma denúncia em 2024 de igrejas serem invadidas e depredadas. E agora, no ano de 2025, que nós já vamos fechar daqui uns dias, não houve nenhuma denúncia de intolerância religiosa contra evangélico e nenhum templo evangélico invadido. Aonde está a intolerância religiosa mesmo? Os senhores querem conversar sobre intolerância? Porque se os senhores quiserem, eu tenho assunto para contar, como por exemplo, uma pessoa que tirou as pontas do cabelo e ficou 30 anos sentada sem liberdade na igreja, porque tirou as pontas do cabelo, nasceu na igreja, casou com uma pessoa da igreja que também nasceu, criou seus filhos na doutrina e não tinha liberdade porque tirou as pontas do cabelo. Como chama isso na terra dos senhores mesmo? Ah, mas as coisas mudaram, estão mudando. Tem certeza? Será que se um moço se enamorar por uma moça da Assembleia de Deus, ele pode casar com ela e manter a sua liberdade se ele tocar ou não? Vocês querem mesmo falar sobre intolerância religiosa? Montar um exército para falar sobre intolerância? Derrubar canais? Chorar na frente das câmeras? Para alguns vocês fazem até efeito, mas como eu estava conversando com uma pessoa ontem, que a família dele toda também é da congregação. Eu falei e ele confirmou. Eu perguntei para ele, quantos anos a sua mãe tem de congregação? Quase 60 anos, Douglas. Eu falei, certo.
Ela conta para você se ela assiste algum vídeo de crítico contra a CCB ou os que defendem a CCB? Ele disse, jamais, ela nunca assistiu. Falei, vamos pegar as suas irmãs que são mais novas que sua mãe. Elas assistem? Não. O que eu quero dizer para vocês com isso? Que nem minha mãe assiste. Que as pessoas verdadeiramente da Congregação Cristã no Brasil, as pessoas que são ali da Congregação Cristã no Brasil e que estão arraigadas naquela doutrina que elas creram no princípio, elas não dão atenção para críticos que estão falando contra a CCB ou aqueles que estão defendendo a CCB. E se você é da CCB e você acha que você está defendendo a CCB com a sua palavra e com os seus vídeos, saiba você que a CCB não te reconhece como nada, porque ela já falou que não precisa de defensores, ela não precisa de ninguém em canais, em redes sociais defendendo ela para nada. Então acorda, porque a gente vê até pessoas que não são da congregação querendo surfar na onda para ver se ganha algum tipo de coisa, cuja qual eu estou começando a ficar meio pensativo, que parece-me que estão recebendo algum tipo de incentivo em algum negócio que faz. Só são perguntas e questionamentos. Eu não estou afirmando nada. Mas pela conversa que eu fiquei sabendo, parece que favorece a congregação em alguma coisa. A congregação favorece também, né? São coisas que contam. Por isso que eu não vou falar aqui, porque eu não tenho como provar. Então só são suposições e perguntas. Porque parece que teve um aí que já desapareceu. Tinha um outro também que nunca foi da congregação, de repente ele desapareceu. E torna a dizer, vamos conversar sobre intolerância? Vocês têm esses dados aqui? Voltando ao assunto de São José dos Pinhais, até que nós sabemos, inclusive pela polícia, eles já tinham uma inimizade de 5 anos. 5 anos. O que não justifica, novamente falando, não justifica o ato feito. Sou contra, totalmente contra, e acho que deveria estar na cadeia, respondendo preso. Só que já existe aí umas pessoas na internet querendo fazer um exército para falar que é intolerância religiosa, sendo que nem a Polícia Civil terminou o inquérito que leva 30 dias. Quer dizer, a polícia não terminou o inquérito que leva 30 dias. Mas aqueles que receberam a revelação do alto já estão dizendo que é intolerância. E torna a dizer, durante 100 anos chamar as outras igrejas de seita, de obra do diabo, de Satanás, isso não era intolerância. Era o quê? Amor? Muito amor envolvido? Eu quero dizer para os senhores uma coisa. Nós não estamos numa época e num período que as pessoas, elas toleram tudo e elas ouvem as coisas e não vão pesquisar. Desde que o celular foi parar na mão, da menor criança até o mais idoso dos idosos, ninguém mais fica aéreo só se quiser. Fica alienado só se quiser. Então não adianta tentar formar um exército igual o 300, né? Porque não vai funcionar. Então assim, quando for falar e ficar chamando as pessoas para uma guerra santa, toma cuidado. Toma cuidado porque assim, tem muita coisa envolvida. Muitas dessas pessoas já estiveram envolvidas em muitas coisas e polêmicas, como, por exemplo, tentar fundar uma igreja dentro da própria igreja. E essa pessoa ou essas pessoas, elas não se dão conta que nem o mundo da crítica favorável à CCB dão bola e crédito para ela. Então, nós temos que tomar cuidado, porque intolerância é quando eu pego você e falo, você não vai para a igreja, nós vamos destruir a igreja. Você quer saber onde tem intolerância? Ou você quer falar sobre intolerância contra crentes e cristãos? Vai para o Afeganistão.
Coreia do Norte. Vai ser mártir lá na Coreia do Norte, no Afeganistão, nos países árabes, onde é proibido entrar até o Novo Testamento. Sabe aquele Novo Testamento que a gente ganhava, que tinha o Novo Testamento, Salmos e Provérbios? Se você viajar para lá e encontrar na sua bolsa o Novo Testamento, você já é preso. Por que a suposta obra de Deus não está nesses países? Quer dizer que então aquelas pessoas elas não vão ser salvas? Já que esta é a obra e o caminho de Deus. Ah, lá ninguém vai querer sofrer intolerância, né? Porque lá é enforcado ou é passada ainda no modo antigo a espada afiada, né? Pois é. Isso é intolerância. No dia que vocês me provarem que existem crentes sendo levados no estádio de futebol e soltado alguns leões lá dentro comendo, ou pessoas entrando com espada e esfaqueando porque é cristão, aqui no Brasil, que é um país laico, aí talvez vocês consigam, talvez, me convencer de que está tendo uma perseguição. Porque a perseguição, desde que existe cristianismo, o próprio cristianismo perseguiu o cristianismo. Quando houve a reforma protestante, o próprio cristianismo católico perseguiu o cristianismo protestante, o protestantismo protestante perseguiu o cristianismo católico. Depois, entre os protestantes, houveram pessoas que foram mortas por não crer em determinadas doutrinas, como, por exemplo, o batismo infantil. E essas pessoas eram mortas afogadas. Isso é intolerância. Sabe o que é intolerância? É eu ser batizado por imersão, de acordo com as escrituras numa igreja, e chegar na outra e falar, não, seu batismo aqui não vale. Você batizou numa seita, para você fazer parte aqui de nós. Então, se vocês querem mostrar que vocês não são intolerantes, comecem a receber pessoas de outras igrejas que são batizadas e deixem elas tocar, aprender a música, ser organista. Dê cargo de porteiro, de tesoureiro, de administrador. Levante para cooperador. Ah, mas aí não pode, né? Porque então, vocês querem mesmo conversar sobre intolerância? É o meu vídeo, o meu pensamento para esses dias, talvez. Vamos conversar sobre intolerância, ok? Um abraço a todos e um beijo fraternal no coração de todos.